O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salvaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Estimado seminarista, estimados irmãos e irmãs, nesta mesma caminhada de fé em Jesus Cristo, onde a liturgia hoje vem nos levar a uma pequena reflexão sobre a importância de ser sal, de ser luz, e também a importância de não querer forçar que Deus faça a minha vontade. E talvez é tão difícil compreender que Deus não faz a minha vontade, não do jeito que eu quero, porque nós rezamos e aquilo que nós fazemos às vezes em sacrifício é para que Deus faça a minha vontade. A primeira leitura é muito clara essa questão. O profeta, ali vendo a situação do seu povo, que oferecia sacrifícios a Deus. Então aquele sacrifício que o povo oferecia era para forçar Deus a intervir sobre eles, a fazer a vontade de Deus. Eu oferto esse sacrifício para Deus fazer isso para mim. Mas aquele povo viu que também nada mudou. Oferecia sacrifício para forçar Deus, mas as coisas mudaram. Eles decidem a fazer o jejum para Deus intervir sobre eles, naquilo que eles queriam. E aí faziam pesados jejuns, mas também viram que, olha, para que fazer jejum? Se o Senhor não intervém em nosso favor. Então o jejum que nós estamos fazendo é vão, não tem necessidade de fazer jejum. Quer dizer, Deus não faz, eu faço jejum, diz a Deus, interceda por mim, mas Deus não intercede. Aqui é um profeta, a coragem do profeta, a dizer que o povo, olha, a culpa não é de Deus, a culpa não é do Senhor, é o jejum que vocês fazem que não presta, não vale nada o jejum de vocês. Vocês fazem jejum querendo que Deus faça o que vocês querem. Então é esse o jejum de vocês. E o profeta vai mostrar qual é o verdadeiro jejum, o jejum que é agradável a Deus. E o profeta Isaías coloca o jejum que agrada a Deus, é aquele jejum onde você é capaz de partilhar o pão com o pobre, com aquele que não tem. O verdadeiro jejum é você ser capaz de dar abrigo àquele que não tem pé. O verdadeiro jejum é onde você é capaz de vestir o nu. Esse é o jejum agradável a Deus. E o jejum que vocês fazem não tem nada nesse sentido. O jejum que vocês fazem é simplesmente pensando que Deus faça algo em seu favor, do seu jeito. Então é algo para a gente pensar. Nós estamos prestes a iniciar a quaresma. Por que eu faço jejum na quaresma? Qual o sentido? Eu quero forçar Deus a fazer a minha vontade? E muitas vezes, nosso jejum vai ser profeta. O jejum
jejuar, não tem sentido nenhum eu fazer grandes jejuns na quaresma, se esse jejum não é agradável a Deus. Se o meu jejum só busca eu alcançar benefício para mim mesmo, mas não tem amor nenhum ao meu próximo, então nós temos que às vezes pensar por qual sentido o meu jejum, por que eu faço o jejum. Não é simplesmente fazer o jejum, e às vezes as pessoas fazem cada jejuns tão grandes, né? Tão pesados. Chega no final, mas parece que tem sentido o meu jejum. Vamos lembrar que o profeta disse: será que foi agradável a Deus? O meu jejum foi em função de amor ao meu próximo. São Paulo, ainda no lugar de Corinto, e olha aqui, a gente tem o lugar de São Paulo, aquele grande pregador. Jesus nos chama, e ele fica conversando e passa a ser anunciador do seu evangelho. Ele vai dizer: olha, vocês acham que é fácil eu chegar para vocês e falar do evangelho, falar de Jesus Cristo? Quer dizer, ele fica tremendo, dá medo, né? Dá medo. Então, por isso que é com muita humildade que ele vai dizer: eu estou aqui com vocês, não dá medo falar do evangelho. É tão sério, né? É tão precioso o evangelho falar de Jesus Cristo, que dá medo. E Paulo, esse grande pregador, chega a essa conclusão: dá medo falar do evangelho. É com muita humildade que Paulo coloca como anunciador de Jesus Cristo. Enquanto nós anunciamos com autossuficiência, aí não dá medo, não dá aquela friagem no coração da gente. Quer dizer, parece que é o sentido que eu estou anunciando. Porque falar de Jesus Cristo não é coisa muito simples, não, é difícil falar de Jesus Cristo. Por quê? Se eu falar de Jesus Cristo, eu tenho que procurar viver o que eu estou dizendo. Então, por isso que Paulo vai dizer: não é fácil. Eu venho falar para vocês, mas como aquele que não sabe quase nada. Então, aqui, às vezes, aqueles grandes sábios, grandes pregadores, mas que não falavam e não pregavam como Paulo. E para a gente concluir o Santo Evangelho, quando Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha o que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não diz: vocês serão, não, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus explica qual o sentido que aqui os seus discípulos, eles são o sal da terra e a luz do mundo. E nós também, como batizados, como seguidores de Jesus Cristo, também devemos ser sal da terra e luz do mundo. Eu ainda quero ser, não. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E aqui Jesus coloca a função do sal. O sal serve para temperar, o sal serve para dar gosto, e o sal serve também para conservar. Nós, como cristãos, anunciadores de Jesus Cristo, eu estou sendo sal na vida do outro, eu estou dando tempero ali de Jesus Cristo para aquele que não conhece, eu estou contribuindo para que a palavra de Deus seja conservada entre os irmãos. E Jesus disse: vocês são o sal. Então, se você é o sal, você tem que fazer a função do sal. Não é você colocar ali uma grande quantidade de sal na comida que ninguém come, né? Que ninguém come, é a dose certa. Então, nós também devemos dar tempero na dose certa. Não sermos exagerados, porque o exagero não vai causar nenhum efeito, vai estragar tudo. Então o sal é bom, mas é na medida certa. Nós somos cristãos. Será que eu estou ajudando alguém a conservar o evangelho da sua vida? Será que eu estou sendo aquele tempero também para mim mesmo, para minha família, onde eu trabalho, onde eu estou? Eu sou o Senhor, eu sou quem dá esse verdadeiro sabor, aquele sabor gostoso. E também, Deus disse: vocês são também a luz do mundo. A luz, ela serve não para que eu possa olhar para ela. Quando a luz é muito forte, você olha para aquela luz, funciona tudo. Aquele horário que o sol está mais quente, você olha para o sol, você baixa a cabeça, parece que você não vê nada. Então a
A luz foi feita para iluminar, e nós vamos olhar os objetos que aquela luz ilumina. Não para ficar, não tem sentido ficar olhando para a luz diretamente, não. A luz é tão forte que ofusca a nossa visão. Então nós somos também esta luz do mundo para clarear, para que as pessoas possam ver as nossas boas obras. Olha, as palavras de Deus chamam tanto a nossa atenção. Se nós conseguíssemos entender um pouquinho da palavra de Deus que a gente às vezes ouve, que medita, nós teríamos uma velocidade muito grande para Deus. Mas às vezes estamos tão distantes e Jesus é tão claro naquilo que Ele vai dizer para nós, que nós possamos também deixar que nos ajude a temperar, que nos ajude também a ser essa luz na vida daqueles que ainda andam nessa escuridão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que atenda às súplicas de todos que se dirigem a Ele com o coração humilde